Oi, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa série de aulas, conversando com você da implementação da ESG, tanto no seu agronegócio, na sua empresa e também na sua prestadora de serviço. E eu quero pontuar algumas situações, algumas marcas, algumas tarefas que a gente vai ter que colocar tanto na nossa auditoria e também depois no nosso plano de ação. E eu estou muito focado no agronegócio, porque o agronegócio, pessoal, nós temos uma cadeia muito grande de fornecedores, de clientes que precisam fazer a implementação dessa modalidade, né? Desse novo jeito de administrar, preocupado com questões ambientais, com questões ali de biodiversidade, de ecossistema, de questões de recursos humanos, de gestão de resíduos, de prevenção da poluição, diálogo social ali entre a vizinhança, entre os trabalhadores, direitos humanos, diversidade e equidade e também inclusão, relações e boas práticas de trabalho, promoção de responsabilidade social, governança corporativa, conduta transparente da empresa e, é claro, a gente não pode esquecer, tudo isso que a gente fala, pessoal, precisa ter uma prática e precisa ter um controle. Isso daqui é fundamental, prática e controle no dia a dia. E eu quero agradecer eu quero agradecer todo o material que a gente utiliza aqui nas aulas, material que eu fiz o curso no Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, para poder ajudar os produtores rurais e também o agronegócio na implementação desse requisito, desses três pilares que são muito importantes: o pilar ambiental, o pilar social e também o pilar de governança. Então, isso daqui são pontos fundamentais dentro do ESG. Nesse ponto que o professor está falando, e a gente vai conversando, eu tenho uma situação que a gente precisa demonstrar como que faz isso na prática. Porque não adianta no agronegócio a gente conversar e não demonstrar como a gente vai fazer na prática. Eu quero trazer aqui, e aí, por isso que é fundamental o estudo, né? Então eu tenho ESG, como a gente vai fazer na prática e como a gente vai fazer a auditoria aí na propriedade rural. Quando eu pego essa questão da auditoria, a gente vai ter uma ideia que é essa daqui, pessoal. E eu quero mostrar para você ficar atento. O primeiro passo, quando eu vou voltar aqui, ó, a gente tá aqui, ó, mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas afetam o seu negócio? O que que vocês acham? As mudanças climáticas afetam o seu negócio? Então, a gente precisa fazer o quê? Fazer um estudo de resiliência mesmo, para saber como que a questão climática vai afetar o nosso negócio. E eu quero deixar alguns insights, principalmente para o agronegócio, para os produtores, e aí eu vou usar aqui o termo que a GRI 13 utiliza, e tudo isso, a GRI 13 está dentro da nossa auditoria, que a gente vai levar para o seu agronegócio, e aqui esse primeiro pilar, que é o pilar ambiental, onde a gente fala da questão climática. Eu quero só passar pontos fundamentais e eu quero que você, produtor rural, fique atento. O que você contribui para alterações climáticas? Isso daqui é importante. Como que o seu negócio está contribuindo? Então, está lá dentro da nossa auditoria. Isso daqui é fundamental. Depois, adaptação. É uma palavra importante. Adaptação no quê? Nas alterações climáticas, que é a organização que o seu agronegócio precisa fazer. Por quê, pessoal? Quando a gente começa a fazer a implementação de ESG, a gente começa a tentar minimizar os riscos atuais e fazer uma previsão relacionadas a quê? À questão climática. Esse é o primeiro pilar ainda, tá bom? E aí a gente volta à pergunta, pessoal, o seu negócio está sofrendo com as alterações climáticas? E aí, só o seu negócio está sofrendo com as alterações climáticas? Porque a gente precisa
E aí precisa pontuar os impactos que as alterações climáticas vão ter no seu negócio de médio, curto, longo prazo. Tudo isso daqui é fundamental. E aí, uma ideia, e a gente pode trazer dentro do plano de ação, como que é a adequação. Então, a gente já sabe que está aí a questão da mudança climática. A empresa, o agronegócio, precisa fazer uma adaptação, precisa fazer uma adequação rapidamente. Por quê? Pessoal, eu uso muito porque depois vocês vão entender que no ESG, porque tudo tem que ter um porquê. Porque vai afetar gravemente o planeta e vai afetar gravemente o seu negócio. Não é assim? É assim que a gente precisa parar e fazer uma reflexão. E na agricultura, a gente precisa muito das questões climáticas. Vai respondendo aí para o professor, você que está acompanhando a aula. As colheitas podem ser danificadas, podem ser perdidas devido a quê? Volatilidade, intensidade e duração de acontecimentos climáticos. Vamos pegar o caso lá que aconteceu agora das queimadas, a aula está sendo gravada em setembro, ou o que aconteceu no Rio Grande do Sul em maio. Isso daqui faz impacto, essa volatilidade faz impacto aí no dia a dia? Não é assim? E eu trago aqui, ó, invernos mais, né? E a gente acaba vendo, o inverno foi mais quente, a gente tem mais período chuvoso. Tudo isso traz impacto para a sua cultura, para as frutas, para os legumes, que precisam. Tem umas que precisam do quê? De um clima mais frio, para melhor. E aí eu tenho uma comercialização, um cultivo melhor, não é assim? Então, são pontos importantes, pessoal. Eu estou falando aqui ainda da questão ambiental dentro da ESG, que a gente vai implementar no seu negócio, e eu estou trazendo aqui pontos dentro da nossa auditoria, que é um bate-papo, é um começo. Depois a gente vai para o plano de ação. A degradação de solos, o aquecimento global, inundações, aridez, muitas pragas, mais estresse térmico, períodos de seco, mais vento, subida do nível do mar, degelo. Então, o que o agricultor, o agronegócio está fazendo para começar a colocar em prática a ESG? E eu estou trazendo aqui um pilar ainda, que é o ambiental, que é uma adaptação climática. A gente vai tratar de todas aquelas que eu falei para vocês, e sempre aqui com o apoio do Senar, né? Eu fiz o curso no Senar de ESG para poder dar esse curso para vocês, e também adotando aqui vários mecanismos para poder te ajudar. Outro ponto também, e eu ainda estou nesse item aqui, pessoal. A gente, né, a aula aqui é rápida, é rapidinho, mas você precisa entender. Atividades de agricultura, pesca, podem ser afetadas pelo aumento de temperatura da água, pelo déficit ali de oxigênio na água, subida do nível do mar, pela redução dos níveis de pH, pelas alterações dos padrões de produtividade, temperaturas oceânicas elevadas. Significa o que isso? O que significa isso, pessoal? Significa perdas. Perdas tanto de espécies habituais, ali, espécies marinhas, e também faz você que faz a questão de comercialização de peixes, pesca mesmo, não vai ser afetada? Pelo aumento do quê? Da pressão no quê? Nos recursos hídricos de água doce, aonde você faz aí o seu criame de peixes. Parou para pensar? Eu estou trazendo exemplos que aonde a ESG pode ajudar você. Eu ainda estou no primeiro pilar, que é ambiental, que é uma questão ali das alterações climáticas. Então, tudo isso, pessoal, a gente precisa parar e fazer uma reflexão. A aula, já vou caminhando aqui, e eu quero ainda... Tem mais 2 pontos aqui que eu quero
falar para vocês, que a gente ainda, né, implementando aqui a ESG no agronegócio, e aí a incapacidade da sua empresa de ver isso. Isso daqui é importante. Você não pode ficar parado. Porque esses impactos das alterações climáticas podem levar o quê? Perturbações aonde? No seu negócio. Aumento dos impactos. Tanto na questão das... Vou pegar aqui, né? Se você faz, né, criação de peixe, gados, né, frangos, você tem ali um problema ali nessa criação e também um problema que a gente vai acabar vendo no dia a dia, se tiver aumento de calor, também na saúde dos trabalhadores. Na saúde dos trabalhadores. E quando eu faço... E a saúde dos trabalhadores, ela está em outro pilar. E a gente vai avançar com isso também. A gente acaba vendo uma insegurança alimentar, porque eu ainda estou trabalhando na questão climática. E quando a gente fala dessa insegurança alimentar, porque se você faz criação de animais, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Você precisa alimentar esses animais, você precisa de água para esses animais. Esses dias eu estava num produtor rural que ele faz lá, ele faz a questão do... Ele faz o leite. Então ele tem ali as vacas leiteiras. E ele precisou montar um ambiente climatizado para as vacas. Só que esse ambiente climatizado, ele tem custo de energia. Será que o cliente consegue pagar? E as vacas precisam de mais água, porque ela precisa produzir. E aqui, você grande aí do agronegócio, você que tem uma cadeia ali de fornecedores, que são os pequenos agricultores, pescadores, povos indígenas, comunidades locais, agricultura familiar. E aí nós vamos lá, ainda para a questão social também, e para uma questão de governança. Você está vendo a relação do seu negócio com esses pequenos produtores? Você está fazendo alguma coisa? É isso que eu quero chegar. E aí são pontos importantes na implementação da ESG. Então, as organizações, que são os produtores rurais, que é o agronegócio, que é a empresa que fornece, que são os prestadores de serviços, que são os pequenos produtores, vão receber impacto, sim, nas alterações climáticas, através do quê? Através do clima que está mudando. Agora, a gente pode e vai ter um custo? Vai, professor, vai ter um custo. Um custo que você vai ter que investir em tecnologia e você não pode ficar para trás. Então, você vai ter que investir em tecnologia. Não tem jeito. Conduzindo essa tecnologia para você ter uma qualidade melhor do ambiente. Eu ainda estou falando do ambiente, que o primeiro pilar é o ambiente. Do ambiente, principalmente se você faz criação de animais. Depois você pode ter uma cultura também, ali uma agricultura de plantio, onde você vai depender da chuva, vai depender de irrigação, e a gente vai bater muito aqui nessa questão do calor e da seca. Então tem tecnologia que vai poder te ajudar na mitigação desses problemas climáticos. E aí você vai conseguir reduzir as perdas. Outro ponto também que a gente precisa entender, e é claro, né, pessoal, a gente não pode deixar de falar da preservação. Isso daqui é fundamental. Da biodiversidade também é fundamental. A melhoria climática aí na sua propriedade rural, na sua fazenda, porque você tem que dar o primeiro passo para trabalhar dentro dessa conservação do seu ecossistema. E não tem jeito, que são estratégias adaptativas que a gente vai colocar em prática dentro do nosso plano de ação. Pessoal, estou conversando com vocês, você que está chegando agora, estamos entregando muito conteúdo a respeito de ESG, que é ali para a gente ajudar você a mudar a visão do seu agronegócio, da sua empresa, da sua prestadora de serviço e começar a implementar. Então, os pilares são os pilares e os derivados, os alicerces que estão dentro desses pilares são muitos.
Estou falando aqui da questão ambiental, de uma questão climática, de uma questão de resiliência, de uma questão de tecnologia que você tem que parar e pensar e começar a mapear isso aí dentro da sua propriedade rural, do seu agronegócio. Nós aqui estamos para poder te ajudar. Professor, gostei. É só ir na descrição do vídeo. Você tem aqui os nossos contatos. Sou advogado, sou especialista em meio ambiente, especialista em segurança do trabalho e também em ESG. Então, e é claro, com foco no agronegócio, para ajudar mesmo o agronegócio. Ficou com dúvida? Manda um oi e a gente continua com essa aula depois. Tchau, tchau, pessoal.